Então, meus irmãos, vamos lá começar nosso estudo do Evangelho. Nós estamos na nossa sequência no capítulo 25. Deixa eu tirar o som. Capítulo 25, buscai e achareis. E no item 6, observai os pássaros do céu. Aqui, nós vamos ver que nós estamos vendo Mateus, né? Mateus 6, 19. Na de cima, buscar e achareis, também é Mateus 7. Então, no Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, eles são o Sermão da Montanha, sabe? Então, aqui, que é aquele sermão, quando a gente fala em sermão, a tendência, né, das pessoas é supor que Jesus subiu no monte e começou a falar para a multidão, fazendo um sermão. Mas um sermão não é isso que um sermão significa, né? Um sermão é uma construção de um raciocínio dentro de uma lógica, certo? Então, o Sermão da Montanha, Jesus falou para os discípulos, para a grande multidão que o acompanhava, que, aliás, Jesus estava procurando um lugar ermo, um lugar tranquilo para poder passar a mensagem aos discípulos, que eram aqueles que estavam melhor preparados para entender. Mas a multidão começou a seguir e aí não teve jeito. Então, eles sentem fome, aí tem aquela questão do pão, né, do peixe e tal, mas para os discípulos, então, que ele fala essas coisas, que são bem mais profundas e não são mais uma linguagem tão figurada, né? Então, quando ele fala das bem-aventuranças, lá no capítulo 5, ele está falando das virtudes que o discípulo precisa conquistar para ser seu discípulo, né? E aqui quando ele fala no capítulo 5, ele fala para os discípulos, no capítulo 6, ele fala para os egoístas, para que ele uma fala dirigida para as pessoas egoístas. Olha aqui, ó. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Lembrando que o nosso coração é o órgão que registra o nosso planejamento reencarnatório. É ali que está o nosso planejamento. Então, se nós voltarmos a nossa atenção para acúmulo de tesouros na Terra, nós vamos modificar o nosso caminho. Né? Porque caminho significa isso, significa missão, mas significa caminho. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Então, não fica ansioso, né? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, tendo ali o necessário, o básico, tá bom demais. Observai os pássaros do céu. Não semeiam a Rosa. Oi, Rosa. Oi, Rosa. Meu Deus, que cabelo é esse? Vira essa câmera para nós poder ver você linda, desse jeito.
Gente do céu, tão linda, minha mamãe. Então, nós estamos aqui, lendo o Evangelho. Observai, nós não estamos te ouvindo, tá, Rosa? Observai os pássaros do céu. Então, para prestar atenção na natureza, né? Estabelecer essa relação estreita com a natureza, porque lá na natureza, a câmera, teu áudio está fechado. Se você estiver querendo falar com nós, tem que abrir o áudio. Consegui virar. Eu estou metida, estou Não, com você telefone novo, agora não vai mais... é novo, estou sabendo, telefone novíssimo, então nós estamos entendendo, cabelo novo, tudo. Poderosa agora. Não. Ô, Rosa, mas você desvirou de novo. Você está de novo invertida, mas não tem problema. Nós queremos ver você. Isso, agora sim. Agora 10. Agora. Bom, essa relação com a natureza ela é fundamental. Nós percebemos, né? Percepção. A nossa primeira percepção mediúnica é com a natureza, sabe? Porque é dali que vem o conhecimento muito importante para nós usarmos nas nossas vidas. Aliás, toda a ciência tecnológica, toda ela, eu sei porque eu tenho um filho que é engenheiro industrial, ela está inteirinha em cima da natureza. Eles observam, por exemplo, como é que os pássaros voam, né, quais são os mecanismos utilizados ali, e a partir dali, então, vão desenvolvendo tecnologias, né? Então, os pássaros, eles não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Então, por mais que nós queiramos estar acima de todas as coisas, nós não vamos modificar nada daquilo que está posto para nós como circunstância, não é? Então, se aquilo está posto, se eu nasci naquela cidade e eu estou ali, vamos dizer assim, durante um período que, né? Nasci naquela cidade, cresci ali, tudo contribui para que eu permaneça. Então, são circunstâncias. Minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha profissão. Acabei, tipo assim, né, entrando numa profissão, depois chega um momento que, por mais que você tenha problema com a tua profissão, você não vai conseguir modificar. Então, nós temos que não nos inquietar, sabe? Porque se aquilo está posto, está fora do nosso controle, como é aumentar, quisera eu, baixinha do jeito que sou, né? Aumentar pelo menos uns 4, 5 centímetros, né? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Nós, mulheres, a gente podia dar uma bela resposta aqui, né? Para Jesus. Jesus, o senhor está falando isso aí, olha lá onde, né? Num tempo que... né? Mas hoje... Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Né? Então, muitas vezes, né, nós nos submetemos à questão da moda, não é? Nós nos submetemos a tantas coisas, e isso tudo nos inquieta, nos deixa ansioso. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha,
quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, né? Essa inquietação é a ansiedade. Que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque o paganismo era a religião romana, então eles davam muito valor a tudo isso, né? Essa coisa da forma, enfim. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidades dela. Então, Deus sabe. Claro que antes disso, nós vimos lá, bater e abrir-se-vos-á, né? Chamando a nossa atenção, buscar e achareis, no sentido de que nós temos que trabalhar para que as coisas aconteçam. Evidentemente, não é também ficar sentado esperando cair do céu. Interpretadas à letra, essas palavras seriam uma negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente, aquilo que a gente estava falando. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse outras vezes e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e Ele as provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos. Esse que é o problema, né? Por isso que esse capítulo ele está falando para os egoístas, os acumuladores, aqueles que não têm limite, né? Insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua, e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertir. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que eles sirvam de lição para o futuro. Então, às vezes, a pessoa, ela gasta tudo que tem, né, em roupa, em supérfluo, depois falta para o necessário. Sabe? A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, amor, de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá, né? Quando a fraternidade reinar, olha a importância, né? Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão.
e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Quantas pessoas têm, né, fortunas em aplicações, em poupança, um tantinho acho que faz sentido, né, uma eventualidade, mas, meu Deus. Daí o haver Jesus dito, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Sacrificar o bem material pelo bem espiritual. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Então, não é mudando o regime, né, mudando a política, que se vai praticar a caridade e a fraternidade, porque isso é uma questão de cada um, né? Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, nós finalizamos aqui hoje, amanhã nós vamos falar sobre isso aqui. Nós não vos afadigueis pela posse do ouro. E vamos pedir para a Leni, então, fazer a nossa oração. Tá bom, Leni? Ok, Márcia. Então, vamos, neste momento, silenciar o nosso pensamento, abrir o nosso coração para o entendimento do estudo de hoje. Obrigado ao Pai, primeiramente, por esse evangelho, por esse momento. Obrigado, Pai, por tudo que nos deste, pelo presente da vida atual que estamos, que é uma grande oportunidade, ó Pai, de sermos espíritos melhores. Nos ensina, ó Pai, nos dê coragem para fazer o bem, para sermos fraternos. Obrigado, ó Pai, por tudo. E nos intui nessa noite para esse estudo que vamos iniciar neste momento. Obrigado pelo amparo. Obrigado por tudo. Muito obrigado, ó Pai. Fique sempre conosco, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja, Pai querido. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Leni. Muito bem. Ficou um pouquinho maior aí, né? O nosso slide. Ficou, não ficou? O chakra coronário. Estão vendo, né? Senão eu vou ficar falando aqui achando que estão vendo. Estão vendo? Fala para mim. Gente? Sim, mãe. Está vendo? Pois é, mas ninguém falou sim, né? Aí. Bom, meus irmãos, então vamos continuar. Nós estudamos, vimos esse tema quarta-feira passada, mas nós não conseguimos gravar. Então, nós vamos rever, certo? Deus sabe, né? O motivo pelo qual as coisas acontecem. Então, nós estamos falando da mediunidade enquanto essa função orgânica, né? Enquanto essa função de senso e de percepção. Nós não podemos nunca esquecer que a mediunidade, o corpo físico é um veículo mediúnico, né? O corpo, ele é essa estrutura que está no meio entre a realidade, a nossa própria realidade de uma dimensão mais sutil, onde está sediado pelo espírito, e essa dimensão material, onde nós vamos realizar experiências importantes para aprimorar a inteligência e, consequentemente, a moral. Para que possamos nos relacionar com o mundo material, nós precisamos do quê? De um corpo, de mão, de olho,
de boca, temos que falar, conversar com as pessoas, né? E para nos relacionarmos com a dimensão, vamos chamar espiritual, que é a quarta dimensão, né? Nós também precisamos de um corpo, que é o perispírito, que é um corpo sutil. Então, mas nós, em essência, somos um foco de inteligência, vamos chamar assim, os espíritos chamam, nós somos um foco de inteligência revestido por um corpo, por mais um corpo, por mais outro corpo, entendeu? Sabe-se lá quantos corpos nós não temos, não é? Então, o chakra coronário, ou centro de força, porque o André Luiz, ele chama centro de força, é esse nome que ele dá. E chakra é a mesma coisa, só que é o nome que os orientais dão para esses centros de força, tá certo? Então, no coronário, na região aqui, onde está a nossa glândula pineal, nós já vimos que ela é essa estrutura que está bem no centro do nosso cérebro, né? Passando uma linha aqui bem onde seria, o pessoal chama de terceiro olho, e outra assim, onde elas se encontram, ali está a glândula pineal. Ela está bem nesse centro de massa do nosso cérebro. E ali também está esse centro de força, chamado coronário, ou chakra coronário. Quando nós falamos em centro de força, nós estamos falando de uma estrutura radicada no perispírito. Entenderam? Está no perispírito. Chakra está no perispírito. Então, centro de força que está lá, né? E no nosso corpo, nós vamos ter uma outra estrutura que é, vamos dizer assim, semelhante ao centro de força, mas que se chama plexos nervosos. Então, para cada centro de força, nós vamos ter um plexo nervoso, ou seja, um agrupamento de nervos com determinadas funções, certo? Eu mandei para vocês, né, no grupo, essas imagens. Se precisar, eu procuro, mando de novo, tá? Tanto dos centros de força quanto dos plexos. Tá bom? Então, o que nós precisamos entender que é super importante? De maneira geral, nós estudamos que os centros de forças, eles captam energia do ambiente, não é? Que eles funcionam como usinas geradoras de energia. Mas, o que acontece? O coronário, certo? Ele é o único centro de força que emite energia para o corpo. Todas as energias, certo? Todas as energias que nos cheguem através do passe magnético, através um aperto de mão, um abraço, ou você vai respirar o perfume de uma flor, um alimento que você comeu. Essa energia, ela é toda emitida para o corpo através do coronário. Entenderam? Então, quando nós vamos dar passe, então, basta concentrarmos ali a nossa mão no coronário. Não se sabe muito a respeito do passe magnético. Você não encontra isso nas obras básicas. Existem muitas teorias, né? André Luiz fala de alguns passes que se dá, mas que tem um objetivo de dispersar algumas energias que estão ali em torno do corpo, né? Mas a energia que entra para o corpo, ela vem pelo centro de força coronário. Tudo é por ali. Seja uma energia amorosa, generosa,
seja uma energia de medo, o que seja. Seja uma energia do meio onde nós estamos, ou seja, uma energia da nossa dimensão mais sutil. As nossas próprias dores da nossa própria alma. Entenderam? Então, o que acontece? Nós trazemos dores na alma de outras encarnações, não é? Nós já aprendemos isso. Por quê? Nós não conseguimos nos curar de determinadas doenças, sejam elas psíquicas, sejam elas físicas. Vamos até chamar espiritual, né? Mas, também, se nós não nos curamos, no momento da morte, aquelas energias que estão concentradas no corpo em forma de doença, elas voltam para o perispírito. É feita uma espécie de um download daquilo, o perispírito suga tudo aquilo. Então, aquilo fica lá armazenado, aguardando o momento em que o novo corpo se forme para que aquelas energias sejam depuradas no corpo, porque é isso que acontece. Não é que aquela energia vai ser destruída, ninguém destrói energia, ninguém cria energia. Ela tem que vir para o corpo e ser depurada. Então, pode acontecer assim, a pessoa está saudável, mas chegou um momento da vida em que ela já está preparada para receber alguma daquelas energias adoecidas, que ela precisa depurar no corpo. Então, ocorre aí um pulso mediúnico, certo? E aquela doença desce para o corpo. Por isso que se diz, né, que a pessoa que tem um câncer, às vezes, ela já tem aquilo lá no perispírito. Então, quando chega o momento daquilo se manifestar no corpo, aquilo vai se manifestar. Certo? No corpo em forma de doença. Por isso que, às vezes, antes de algum acontecimento, alguma doença, alguma coisa, em nós ou em outras pessoas, nós temos essas intuições, começamos a sentir que algo vai acontecer. Porque está chegando o momento daquele testemunho. Então, aí aquela doença desce. A depressão, por exemplo, às vezes é uma alma inquieta, né? Como nós vimos no Evangelho. Passou muitas e muitas encarnações inquieta pela posse do ouro, né? Então, ele desenvolve uma depressão, e isso fica lá arquivado. Chega um momento que aquilo precisa vir para o corpo para se tentar a depuração daquilo, tá certo? O que acontece? Os nossos outros centros de força, eles captam a energia do corpo. Por que eles captam? Lembra, centro de força está no perispírito. Os outros centros de força não mandam energia para o corpo. Eles sugam a energia do corpo. Só o coronário que manda. Por quê? Porque esses centros de força são ligados ao sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, ele tem a função de levar a energia do sistema nervoso central em direção à periferia do corpo. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Existem informações que vêm do sistema nervoso central e vai para a periferia. Só que é uma via de mão única. Aquela energia que vem, ela desce pelo sistema nervoso autônomo, mas ela não volta. Ela fica ali. Entenderam? Vou dar um exemplo. Nós temos um hormônio produzido pela hipófise. Lembra da hipófise? A glândula pineal, às vezes, recebe uma carga, né, de energia, porque ela está no coronário, então ela recebe aquela energia, manda aquilo para a hipófise, né? Então, a hipófise, ela é responsável pela produção de um hormônio que se chama folículo estimulante. O que esse hormônio faz? Esse hormônio, ele é liberado pela hipófise e ele vai lá no ovário dizer assim, ó, entendeu? O sistema nervoso está lá
desce aquele folículo como fosse uma carta, correio. Aí ele vai, aquela cartinha, chega lá e fala assim, para o ovário, produza estrogênio. Entendeu? O hormônio estrogênio. Produza. Manda cartinha. Aquela cartinha que ele manda é esse FSH, folículo, hormônio folículo estimulante. Entenderam? FSH. Então, ele manda a cartinha, ó, tá na hora de você produzir estrogênio para poder amadurecer o óvulo e para a pessoa poder ficar grávida, certo? Só que ele manda aquela carta e a carta fica lá, na caixa do correio. Porque quando a mulher... Aí o ovário vai e produz o estrogênio, certo? O que a hipófise vai saber? Quando tem estrogênio no corpo, ela vai entender que a cartinha foi lida. Você está entendendo o que eu estou falando, né? A cartinha foi lá, foi lida. Carteira levou, sistema nervoso autônomo, levou lá para a periferia, levou lá para o ovário. Ovário é a periferia, certo? Aí, o que vai acontecer? A hipófise percebe que não tem estrogênio suficiente no organismo. Ela manda mais uma cartinha. Mais uma cartinha. Vai mandando um monte de cartinha porque ela não recebe resposta. Porque aquela energia da hipófise, ela só vai, ela não volta. Então, quando você quer saber, dos exames que se faz para saber se a mulher está entrando na menopausa, já entrou, ou quanto tempo que ela está, é a quantidade de cartinha que está lá na caixa de correspondência do ovário, que é o FSH, folículo estimulante. Entenderam? Próxima vez que vocês fizerem esse exame, FSH, vocês vão lembrar dessa nossa conversa, aí vocês vão ver que nas mulheres na menopausa, na pré-menopausa, na pós-menopausa, o FSH está bem alto. Mas o que eu estou querendo falar com isso? Que essa informação, ela só vai para a periferia, mas ela não tem um feedback, certo? Por quê? Porque justamente por isso, porque o sistema nervoso autônomo, a energia vem do sistema nervoso central, vai para a periferia, e ela não volta. Ela só manda informação. Quando você leva um susto, aquela adrenalina cai no corpo, ela vai direto lá para as suas vísceras, vai para o coração, vai não sei para onde, arrebenta com tudo você e pronto. Ela não volta, ela só vai, faz o seu estrago, faz a sua informação, diz o que tem que fazer. Adrenalina significa, joga adrenalina no corpo e fala assim, liga, né, o sistema nervoso simpático, que é aquele de defesa, fique alerta que você vai ter que correr agora. Entenderam? É isso que ela fala. E aí a pessoa tem que correr. É daí que vem, quando há um excesso dessas informações, vem o quê? Vem a ansiedade, vem a inquietação, vem essas questões. Bom, o que ocorre? Vem essa energia do coronário, por exemplo, né? Ela vem, vamos imaginar agora uma doença, tá? Que está armazenada lá no perispírito e ela tem que descer para o corpo, para que ao chegar no corpo ocorra a depuração daquela energia, daquela sensação. Ela vai descer em forma de sensações. Não é verdade? Doença vem em forma de sensação, sintomas que a gente vai ter no começo. Tá? Então, vem pelo canal mediúnico, né? Pela via mediúnica, que é toda essa, né? Pelo centro de força coronária, vem aquela energia adoecida, e ela desce pelo sistema nervoso autônomo e ela vai atingir determinados órgãos, certo? Aquele que ela tem que atingir mesmo, né? Então, por isso que nós falamos que existem alguns sintomas que nós temos que não são tão graves
e que às vezes nós corremos logo atrás de eliminar aquele sintoma. E às vezes aquela energia, ela não dá tempo dela realmente fazer o seu ciclo, ser depurada, e você já inibe que aquilo aconteça, e aí ela simplesmente sai de um órgão não vital e vai para outro vital. Eu dei o exemplo, né, da alergia, que é alergia de coceira e tal. Às vezes, aguentar um pouquinho, às vezes a gente não aguenta, tem que tomar mesmo antialérgico, tá? Mas aguentar, procurar modificar hábitos, que às vezes a pessoa ela tem a crise alérgica, normalmente por causa de estresse, de tanta coisa, porque fica puxando padrões do espírito, né? Padrões dessa maneira. Então, procurar resolver esse problema depurando as energias. Não sei se vocês estão entendendo. Vem aquela energia condensada, vamos falar da alergia, né? Ela vem porque a pessoa está estressada, ela se estressa com qualquer coisa. Então, lá vem, né, coceira, problema alérgico, né, começa a se coçar. Quando ela percebe que isso tem uma causa, uma razão na maneira como ela encara os eventos da vida, e ela começa a modificar o seu comportamento, seu padrão de comportamento, sem exagerar, às vezes tem que tomar um remédio, às vezes precisa, mas sem exagerar, ela vai conseguindo depurar essa energia, sabe? Vai conseguindo depurar. E aí, essa energia veio, chegou até o plexo, que ela vem do coronário, desce pelo... Né, o coronário manda essa energia para o corpo, vai pelo sistema nervoso autônomo e chega no plexo, que ele está numa periferia, certo? Sabe-se lá qual, rim, sei lá, né? Pele, qualquer órgão. Chega ali. Quando chega ali, ele é como se fosse um plug, né? Ele vai se conectar com o centro de força correspondente. Por exemplo, se for o gástrico, uma questão de alimentação, né? Quando a pessoa come para além do necessário, começa a haver uma concentração de energia ali, naqueles plexos, que o centro de força gástrico não vai pegar aquela energia e levar de volta para onde ele tem que encaminhar isso, porque essa energia não está depurada. Pelo contrário, às vezes a pessoa ela vive para comer, né? Estou dando um exemplo. Então, o que ocorre? Quando a energia que chega de uma doença, de uma depressão, de uma ansiedade, a pessoa consegue depurar aquilo, consegue superar, muitas vezes auxiliada assim por remédio, por chá, por isso, por passe, pelos amigos, ela consegue depurar aquilo, o centro de força correspondente, ele vai sugar essa energia depurada, aí a energia vai estar depurada, vai sugar a energia depurada e vai levar ao coronário, que vai reencaminhar para o perispírito como uma conquista. E aí ela fica lá como uma cura. Bom, Jesus disse assim, né? O amor cobre a multidão dos pecados, não é isso? Da mesma maneira que nós podemos comer em excesso, que nós podemos fazer coisas em excesso, nós também, e isso vai gerar problemas para nós, quando nós estamos amando, não é? Quando as nossas funções fisiológicas, todas elas são realizadas com amor e por amor, certo? Nós conseguimos verter essas energias para o coronário, entendeu? Porque é uma energia depurada. Então, quando estamos trabalhando no bem, fazendo uma prática da caridade, e estamos fazendo isso
desejosos de estar ali, com amor, sentindo que uma energia boa cicla em nós, porque nós sentimos a energia ciclando. Nós sentimos isso. Nós sentimos um movimento, nós sentimos uma alegria íntima. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos modificando o nosso destino. O amor é uma força que ele muda o destino. Por quê? Porque essa energia amorosa, ela vai para o coronário. E do mesmo jeito que ela cai no coronário, ela vai para as nossas periferias. E ela fica ali como luz. Então, quando chega o momento de uma doença, se nós já antecipadamente, se já nós cuidamos das nossas fibras morais, na hora da saúde, né? Porque o inverno vai chegar, né? Mais cedo ou mais tarde. Tem gente que fala assim: eu vou esperar a aposentadoria para me dedicar ao espiritismo, ou para me dedicar mais, ou não sei o quê. Bom, quando chegar lá, você não tem mais energia para fazer a caridade, você já vai estar com tanta energia coagulada ali, que você não vai ter que fazer tanta coisa para você poder compensar. Então, se nós começamos cedo a trabalhar no bem, se nós começamos a entender que todas as nossas funções, elas têm que ser feitas com amor, está fazendo um arroz. Então, aquilo você tem que sentir que está ciclando a sua energia. Que você está fazendo aquilo com amor. Está lavando uma roupa com amor. Quantas pessoas você chega, ela está, às vezes, ali, né, lavando uma roupa, está ouvindo uma música, está cantando, está alegre. Outras estão numa mesa de restaurante, com vinhos dos mais caros, e você olha, estão ali, né, com aquela tez, né, sempre pesada, né? Então, quando nós vamos acumulando energia de amor no nosso organismo, nas nossas funções fisiológicas, todas elas, e aí chegou o dia da doença. Quando a doença chega, ela tem uma quantidade, vamos dizer assim, X de sombra, né? É como se fosse uma energia embaraçada, vamos pegar assim, um novelo todo embaraçado. Mas aí ela desce, ela chega naquele plexo, né? Ele está tão embebido num óleo amoroso, né? Lembra do óleo, combustível da luz? Tem um óleo ali, aquele óleo começa a desenovelar aquela energia, ele não destrói aquela energia. E aí vai saindo os fiozinhos. E aí aquela doença, às vezes, nem chega, a pessoa nem chega a ter a doença. Porque tem tanto óleo ali, tem tanto amor ali, que a doença não acontece. Então, o amor cobre a multidão dos pecados. Vocês entenderam. Aí, sim, aquele centro de força vai pegar aquilo, vai levar para o perispírito e fala assim, não, tá vendo essa doença? Tem mais, tá curado, põe aí, acabou. Então, a ciclagem para o coronário se dá pelo amor. Amando, a pessoa higieniza, porque fica com óleo, fica com luz, todos os chakras, todos os centros de força. Então, quando a gente for, estivermos nos alimentando, vamos fazer disso um ato de amor, né? Olhar para o alimento e ver o de que nós necessitamos e colocar amor naquilo. Às vezes a pessoa não sabe, ela está comendo uma comida que está com alguma bactéria, ela não sabe. Mas a depender de como ela se colocou à frente daquela comida, a gratidão, aquela bactéria não atinge. E às vezes a comida está saudável e a pessoa está tão desequilibrada que ela come e aquilo faz mal para ela, não é? Então,
Nenhum outro subterfúgio vai equilibrar o chakra ou o centro de força. Não existe. Nenhum aparelho, nenhum tipo de ritual. Nada. Só o amor. Então, quando o médium vem e ele transmite a energia para o paciente, aquela energia do médium, ela chega no paciente. Ela vem pelo coronário, ela vai até a periferia, vai pelo sistema nervoso autônomo. Mas, dali para frente, é trabalho do paciente. Ele precisa modificar o seu comportamento. Então, nós vamos ver em Missionários da Luz que André Luiz diz que os espíritos, eles transmitem para os pacientes, no máximo, 10 passes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gente, 10. Quem vai para a casa espírita, tomar passe toda semana, todo dia, toda hora, são 10. Porque não adianta. Você fica só gastando o médium ali, perdendo seu tempo, porque é só ler Missionários da Luz, está escrito lá. Tinha uma senhora que ela ia receber o 10º passe, depois não ia receber mais, porque não adiantava. Dava o passe e o estômago dela parecia, ele fala assim, um alambique. E como que ela queria se curar, né? E isso, outras doenças também, né? Então, a energia que o médium pode ajudar, porque o passe é isso, você está intervindo num processo que deveria ser só da pessoa. Então, por caridade, por amor, no passe, você vai transmitir a energia anímica que supõe-se, o aplicador de passe tenha, né? Porque ele também tem que ter aquela energia para transmitir, né? E então, você vai se beneficiar daquilo. Mas, se depois você vai ter aí você vai ter aí um espaço e um tempo para você modificar a sua forma de viver, porque se você não modificar, você não vai mais ser beneficiado. Pode continuar indo 20 anos na casa espírita, se o problema for o mesmo, não será mais beneficiado do passe, é o que André Luiz fala. Às vezes a gente não fala isso para não assustar as pessoas e para elas não pararem de ir na casa espírita, né, gente? Porque fala a verdade, né? Então, muitas pessoas vão por conta disso, né? Tomar o passe, tomar água fluidificada. Certo? Então, isso é uma coisa importante para nós entendermos. Nós temos, dentro da nossa glândula pineal, cristais. São cristais de apatita, né? Então, lembra, né? Bola de cristal das bruxas? Então, nós temos bolas de cristais dentro da nossa cabeça. Então, eu estava falando, né? Que a sabedoria popular, né? A bola de cristal da bruxa, faz sentido. Esses cristalzinhos que ficam dentro da glândula pineal, eles são responsáveis pelo processo da mediunidade, sabe? Eles são responsáveis pela captura da onda magnética, sabe? Só esses cristais, porque você poderia dizer assim, né? Que seria tipo assim, uma calcificação, né? Uma calcificação ali, que a agregação de vários elementos se calcificou, como nós temos pedra no rim, pedra na vesícula, né? São calcificações aleatórias que se chama. Mas os cristais que estão na glândula pineal, eles não são aleatórios, eles são como os nossos dentes. Nossos dentes, eles não são órgãos, eles não são aleatórios.
Os nossos dentes, eles já estão formados lá no útero, né? Tem os casulos, onde eles ficam lá. Então, existem casulos pré-formados dentro da glândula pineal, onde vai ali se formar o cristalzinho de apatita, como se ele tivesse um bercinho, né? Não é um cristal aleatório. Aqui ele diz que ele é formado de lamelas concêntricas, porque o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele fez esse estudo com glândulas pineal de pessoas mortas, claro, né? E ele, então, pegou a glândula pineal e ele fatiou a glândula pineal, né? E fez análise por microscopia eletrônica, com microscópio eletrônico. Então, ele descobriu isso, que tem esses cristais e que são lamelas concêntricas. O que é lamela concêntrica? Quando nós cortamos uma árvore, chega até me dói falar isso, né? Nós vemos, assim, aquele tronco de árvore, ele não tem, assim, uns desenhos redondos assim, né? A gente vê, se você corta, você vê que ele tem uns redondos, são lamelas. Aquilo ali dá a idade da árvore, né? Conforme ela vai envelhecendo, mais lamelas, né? Porque ela faz assim, depois vem outro tanto assim, outro tanto assim. Então, o cristal, ele é formado desse mesmo jeito. É um cristalzinho, depois vem outro, sabe? Lamelas concêntricas. E essas lamelas, elas estão previstas no nosso tecido celular, antes que elas se formem do ponto de vista cálcico, antes que ocorra a calcificação, elas já estão ali esperando para que aconteça daquele jeito, igual ao dente. Também, né, esses casulos, onde estão os cristais de apatita, aqui na nossa cabeça, nossa bola de cristal que está na nossa cabeça, tem atividade metabólica, ou seja, ele é todo envolvido por sangue, né? Lembra que a gente falou que a glândula pineal é o órgão mais irrigado do cérebro e o segundo órgão mais irrigado do corpo. Estão lembrando, né? Então, ela tem atividade metabólica, ou seja, tem vida. Portanto, elas são estruturas dinâmicas. E isso reforça que elas participam, sim, na fisiologia, certo? Esses cristais de apatita, eles fazem parte da nossa economia fisiológica, vamos dizer assim, tá? A mediunidade, ela vai sofrendo um processo de maturação, conforme a idade, certo? Então, existem crianças que são precoces, em que a mediunidade, ela eclode mais precocemente, certo? Tem criança que nasce com uma quantidade imensa de cristal na glândula pineal. Um monte, já nasce. Quer dizer, nasce assim, né? Forma muito rápido, muito cedo. Então, essas crianças, elas têm, a mediunidade nelas é precoce. Então, o que precisa? Esse conhecimento tem que estar muito disponível aos espíritos para que estejam preparados para atender essas crianças, para atender esses adolescentes, para atender as pessoas que chegam à casa espírita, né? Então, respeitar a realidade da criança ou do jovem, claro que usando sempre o bom senso, mas não desconsiderar a presença da mediunidade ali, certo? Tá certo? Então, é isso. Essas lamelas no cristal de apatita, elas têm uma conformação quando a pessoa é jovem. Conforme nós vamos envelhecendo, as lamelas vão se afinando e vão se acavalando, igualzinho numa árvore. Certo? Elas vão se acavalando. E aí ocorre um outro perfil mediúnico, porque essas lamelas, elas permitiam a criação de uma sala de espelhos ali dentro da glândula pineal. Conforme ela vai se acavalando,
vai modificando o padrão mediúnico. E aí, depois dos 80, ocorre um perfil de características anímicas, que é a saída fora do corpo e contato direto com a espiritualidade, sem utilizar diretamente os órgãos mediúnicos orgânicos. Então, às vezes, vamos dizer assim, médium que sempre foi psicofônico, médium de corporação e tal, às vezes ele... Alguém quer falar? Pode falar. Será que com essa idade vai treinando para morrer? Exatamente. É isso Estou mesmo. com medo. É isso, porque a gente vai saindo do corpo, chega uma hora que você sai e não volta mais, entendeu? Entendi. Isso que é o ideal. Nossa! Aí dá medo. Pois é, amiga, mas é o melhor jeito de morrer, né? Entendendo? Então, o que acontece com a pessoa? Ela começa, então, a ver espíritos, não é? Ter sonhos, mas conversar com as pessoas. Às vezes, depois ela não lembra. Olha, Então, eu tenho uma tia, ela sempre teve mediunidade, mas assim não era desenvolvida, nem frequentava, nem nada. Aí chegou um período, assim, uns 3 anos antes dela desencarnar, ela falava comigo que ela olhava na parede e apareciam cenas, iam aparecendo cenas para ela, vidências bem, assim, coisa muito evidente mesmo, como se fosse quadros vivos, como se fosse um cinema. E ela falava, apareceu um homem assim, ele fez isso, não sei o quê, não sei o quê. E eu ficava pensando, meu Deus, por que agora ela é idosa, ela está manifestando essa mediunidade? Um mas belo dia, ela teve, no dia seguinte ao aniversário dela, ela teve um infarto e desencarnou. Então, um pouco antes dela desencarnar, a mediunidade dela ficou muito evidente. Mas é um outro padrão mediúnico, sabe? Ele é um padrão mediúnico anímico. Não tem interferência de espírito. É a pessoa que está saindo do corpo, entende? Ah, sei. Ela está entrando no mundo espiritual, vê. Às vezes ela começa a falar e parece que ela está incorporada, ela começa a dizer tal, mas na verdade ela está dando uma comunicação de algo que ela está vivenciando ali, igual a tua tia estava falando. O que ocorre com o idoso? O idoso não fala sozinho, tá? A pessoa fala assim, vovô tá caduco, né? Mamãe tá caduca, eu, no caso. Mas é porque ele começa a ter uma vida que as pessoas que estão do lado de cá não conseguem entender. Entenderam? Entendi. E aí vão falar isso, aquilo outro a respeito, né? Mas é porque ele está do lado de lá, certo? E aí, então, ele conversa com as pessoas, ele faz análises da sua própria vida, passa em revista. Fica vivendo nos 2 planos? Fica vivendo nos 2 planos, exatamente. E a pessoa que tem Alzheimer, o que é o Alzheimer, né? É aquela pessoa... Porque hoje em dia, com tantas... Antigamente a pessoa morria mais cedo, né? Hoje em dia, com tantos medicamentos para órgãos vitais do corpo, né? Então, se prorrogou bastante a vida do corpo. E aí, já o cérebro, ele já passa a ter suas limitações para permitir que o espírito se expresse devidamente, né? Então, áreas ficam comprometidas. Então, o que acontece? Ele começa, então, sim, a viver no mundo dos espíritos, mas o corpo, como um balão, ele vai tendo, né? O balão preso, ele vai tendo movimentos. Então, ele já realmente não reconhece mais as pessoas, porque ele já não está mais enxergando com os olhos, o centro da memória já acabou. E aí pergunto, por que essa pessoa permanece encarnada, né? Então,
os espíritos dizem que isso é uma bênção para a pessoa que tem Alzheimer, porque ela vai estar gastando as energias do corpo, lembra aquelas que ficaram ali ainda, se ela desencarna, por exemplo, 10 anos antes do Alzheimer, né? Quanta doença ela levaria com ela para o perispírito, vocês entenderam? Entendi. Né? Porque a doença veio, ficou ali no plexo e não conseguiu ser depurada. Com o Alzheimer, aquilo vai sendo depurado, querendo ou não querendo, rindo ou chorando, aquilo vai sendo depurado, entendeu? Vai depurando, depurando. E então, é por isso que os espíritos seguram ao máximo. Então, quando nós entendemos essas coisas, fica mais fácil, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não consigo entender aonde que está ali a lógica disso, né? Mas é isso. Também, Entendi. com essa, na nossa idade aqui, que já nós estamos pegando aqui os 80, né? E depois aqui dos 60, 50, também a consciência ela fica menos tempo presentificada no corpo, né? No mundo objetivo, certo? Que é quando é que nós estamos presentificados? Quando nós temos noção do ambiente, né? Nós estamos atentos ao que fazemos. Então, gente, ó, tá vendo esse óculos aqui? Eu tenho muitos óculos. Por quê? Porque eu faço isso aqui, ponho aqui, eu não me dei conta que eu fiz isso, depois eu não sei mais onde eu botei meu óculos. Não é? Às vezes eu estou com óculos aqui procurando óculos. E eu acho que isso já aconteceu com todos vocês que têm mais uma certa idade, não é? E outras coisas também. Por quê? Porque o idoso, ele tem muito isso, né? Ele sai do quarto, aí ele vai até a sala. Quando ele chega na sala, ele já não lembra mais o que ele foi fazer na sala. Ele não lembra, porque nesse percurso do quarto até a sala, ele desdobrou. A atenção dele foi voltada para alguma coisa do mundo espiritual. E quando ele retorna, ele já retorna com outras informações. Talvez aquilo que ele foi buscar nem o interesse mais, então ele fica parado olhando. Agora, gente, não precisa ser muito idoso, porque eu me pego, eu não falo para ninguém, mas eu me pego fazendo isso. Muitas vezes, não sei vocês. Falo, o que eu vim fazer aqui, Senhor amado? Aí eu fico. É isso, né? Essa mediunidade. Às vezes eu já tenho essa mediunidade de desdobramento desde que eu nasci. Então, vocês imaginam o que foi a minha vida esse tempo todo, né? Esse tempo todo, tá? Então, é isso que ocorre, gente. Saída fora do corpo, contato direto com a espiritualidade, sem utilizar diretamente os órgãos mediúnicos orgânicos. Então, fica sendo muito assim na pessoa mais de idade, aquela mediunidade que a gente chama inconsciente, que depois ela não lembra, né? Então, por isso que ele fica no mundo da lua, né? O idoso, depois ele não lembra o que aconteceu. Mas é porque há uma inconsciência aí. Quantos médios de desdobramento que na reunião mediúnica vão, depois também não lembram, não é? É a mesma coisa. Tá bom, meus amores? Então é isso. Parar aqui essa apresentação. Eu espero que... Deixa eu só parar a gravação aqui.